Amor. Amor. Amém? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, olha, eu vou ser sincero com os irmãos, eu não tive tempo de preparar uma palavra. Tem sido um mês difícil lá para minha família. Eu estou com um sobrinho que já vai fazer 50 dias de estar internado no hospital Alberto Jones com uma bronquiolite. E hoje eu passei o dia todo com ele dentro do hospital, ele está entubado. Mas uma coisa nós não perdemos, foi a fé. E a certeza da vitória. Mas sabe, meu querido, que Deus me trouxe hoje aqui para trazer um ensinamento. Eu estava sentado aqui, eu falando, Senhor, eu não tenho nada para administrar. Deus falou, deixa que eu vou fazer a obra. Falou, glória. Então é com o Papai do Céu nessa noite. A palavra de Deus diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A palavra diz, somos o que mais do que vencedores. Mas aí eu começo com o reverso. Quem disse que a vitória é fácil? A vitória ela nunca é fácil. Aleluia. Tem gente aí que está gritando, varão, é só vitória, varoa, é só vitória, Deus só tem vitória. Meu querido, toma cuidado, porque o próprio Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencereis. Então, meu querido, já para começar, vamos fazer cair esse negócio de que é só vitória. Para receber vitória, tem que buscar, tem que clamar, tem que chorar e tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus. Então, para começar nessa noite, não tem esse negócio de vitória fácil. Tem vitória sim, mas vitória na batalha, vitória na peleja, vitória passando no lagar, mas passando com Deus. Aleluia. Então, meu querido, nós vamos começar assim, olha, somos mais do que vencedores, mas não foi fácil conquistar essa vitória. Sabe por quê? Porque Paulo já, no versículo 31, a gente vai ficar do versículo 31 ao 39, ele começa me fazendo um monte de perguntas. Se você olhar, ele faz uma série de perguntas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele já começa assim, se Deus, opa, então o negócio é mais profundo do que eu imagino. Porque se Deus estiver comigo, Ele tem que estar comigo. Porque se Ele não estiver comigo, eu não sou mais do que vencedor. Mas como eu faço para ter Deus na minha vida, irmão? Evangelista, meu querido, é simples. É simples, fácil e prático. Primeiro, são três. Aceite a Jesus. Para que Ele venha te aceitar. Eu tenho que aceitar Jesus para que Ele venha me aceitar, exato. Porque a primeira atitude é minha. Então eu preciso me colocar à disposição. Senhor, eu estou aqui para que o Senhor venha tomar conta da minha vida. Aí, meu querido, Ele vai te lavar. Mas Ele não vai te lavar com água, não. Ele vai te lavar com o sangue dele, que foi derramado na cruz e não foi poupado para que você viesse a glorificar Ele. Aleluia. Segundo, você vai receber a vitória, já não. Você vai receber o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque só com o Espírito eu tenho contato com o Pai. Por quê? Porque nós não sabemos como havemos de pedir, mas o Espírito Ele sabe. Por isso que Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus, aleluia. E terceiro, você vai receber outra coisa de Deus. O que? A justificação. Pega no celular. Aí quando eu
justificação. Sabe como? Porque Ele, Deus, através da sua justificação, Ele vai abonar todos os seus pecados. Então, para que eu tenha certeza de que Deus está comigo, eu preciso ter as três coisas comigo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como eu tenho eles três na minha vida? Primeiro, você recebe Jesus. Por quê? Porque Ele morreu na cruz, com o sangue dele Ele vai te lavar. Segundo, você recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque você vai ser santificado. Terceiro, você recebe o Pai. Por quê? Porque Ele vai justificar a sua vida. Ah, meu querido, você talvez não está entendendo, mas para receber vitória é necessário eu primeiro reconhecer a ação da Trindade na minha vida. Se eu não tiver o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu não tenho como receber vitória. Sabe por quê? Olha o que ele diz aqui, olha. Aleluia, versículo 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes mesmo entregou por todos nós, como nós, não dará também com ele todas as coisas? Ele pergunta, ele deu o seu filho. O plano maior para mim e para a sua vida se chamou plano de salvação. Por quê? Porque Jesus deu a sua vida para que eu e você estivesse aqui. Às vezes eu quero vitória, mas não quero Jesus. Às vezes eu só quero campanha, mas não quero compromisso com Deus na campanha. Eu quero vir aqui, sentar, receber e ir embora para minha casa com a minha vitória, mas eu não quero Deus que proporciona a vitória na minha vida. Deus hoje me chama primeiro para Ele, depois para as vitórias. Você está entendendo o mistério dessa mensagem nessa noite que eu estou trazendo nessa noite, meu querido? Primeiro é buscar a essência de Deus e depois esperar a vitória de Deus na sua vida. Por isso que primeiro eu te apresentei o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha o que ele vai dizer. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Meu querido, primeiro eu preciso ter Deus na minha vida. Aleluia. Porque o inimigo ele está ali fora, ele prontinho para te apontar. Ele está ali fora prontinho para dizer algo contra ti. Mas como já foi falado, né? 1 João capítulo 2, se eu não me engano, verso 1, que nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Meu querido, o inimigo vai tentar te apontar, mas se você anda na direção, se você anda com Deus, se você tem Deus na sua vida, você tem um advogado, que é fiel, que é justo e que jamais te abandonará. Glória a Deus, aleluia. Que a maior vitória do que essa é lá do céu, quando você chegar, que o diabo entrar lá de um lado querendo te acusar, do outro entra Jesus dizendo assim: eu sou o seu advogado, você é meu e de mais ninguém. Aleluia. Que a maior vitória do que essa é ter a certeza de quem vai advogar as suas causas, Jesus. Eu sempre digo uma coisa, meu querido. Às vezes nós estamos muito apegados naquele versículo que diz assim, né? Buscar primeiramente o reino de Deus
Não existe demais coisas. O homem, querendo esse negócio de bênção, prosperidade e vida abundante, criou um versículo dizendo as demais coisas, mas não é demais. A palavra de Deus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Se você ler o contexto, você vai ver que Jesus ele só te garante 3 coisas se você buscar Ele. O que é evangelista? Ele te garante comer, beber e vestir. O resto é com você no seu esforço. Sabe por quê? Porque a gente está esperando de Deus, com licença, varão. A gente está esperando de Deus coisa que Deus não pode dar. Estamos esperando casa, carro, mobília, coisa que Deus não prometeu a dar para ninguém. Ele só prometeu dar, sabe o que para mim e para você? Eu vou dizer essa noite. Só prometeu uma coisa. Sabe o que? Vida eterna. Se você crer, você estava ali na sala de palmas do Senhor. A única coisa, pastor Carlos, presbítero, que é o que Jesus prometeu foi vida eterna. Mais nada. Mas o homem aí fora, não, porque Deus dá carro. Não, Deus, olha, eu já estou vendo a chave, hein? Ó, eu já estou me mostrando a chave aqui, ó. Meu querido, isso não existe. Isso é invenção do homem. Deus, ele te prometeu vida eterna. Aí sim, você vai ter vida abundante, não aqui, mas lá no céu, aonde a traça e a ferrugem não podem corroer. E tu não começa a ver o que aqui, olha. O que eu quero mais, irmão? O que eu quero mais de Deus? Se Ele me prometeu a vida eterna, se Ele já me sustenta naquilo que eu preciso, por que o homem está inventando uma coisa que é tão simples? Por que esses homens aí fora estão inventando um evangelho que Deus falou que era tão simples? Sabe por quê, igreja? Sabe por quê? Eu vou dizer para você nessa noite. Porque eles dizem que só quem tem a Deus é quem tem vida próspera. Se você não tem vida próspera, Deus não é contigo. Mas nessa noite eu quero dizer para você uma palavra de vitória. Uma palavra de vitória para a tua vida nessa noite. Ele diz assim, ó, o que a gente acabou de ler: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meu querido, você pode estar passando aflição. Olha o que o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta: quem nos separará? É a tribulação? É a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Aí ele responde logo à frente assim: porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura,
nosso Senhor e Salvador. Meu querido, nada. Maior vitória que eu posso ter é Deus na minha vida e a certeza da minha salvação. Aleluia! Aleluia, Deus! Meu querido, eu não tenho luxo, não tenho vida abundante, não tenho nada do que esses homens falam aí. Mas uma coisa eu tenho certeza, de que naquele grande dia, eu vou cantar o hino da vitória. Glória a Deus. E você? O que você está esperando? Sabe por quê? Porque eu não falo para a sua saúde. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nos dá de ser. Meu querido, Aleluia, Deus, Ele nos deu o que era mais importante. A maior riqueza que Ele tinha nos deu, que era o seu único filho. O que você quer de Deus hoje? Nunca dizer. Glória a Deus! Eu não sei por que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual é a sua dificuldade. A única coisa que eu posso fazer pela sua vida hoje é te apresentar Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Meu querido, não tem mais. O Evangelho de Cristo é simples, objetivo e eficaz. Só Jesus cura, salva e liberta. Aleluia. Glória a Deus! Nessa noite, quero te fazer um convite. Glória a Deus! Você que não tem a Cristo na sua vida, que talvez entrou aqui nessa noite desesperado, desanimado, com problemas. Glória a Deus! O convite que eu quero te fazer é o seguinte: você hoje quer se colocar à disposição de Cristo. Glória a Deus. Deus está te chamando. Dê uma oportunidade para Cristo hoje. Há alguém nessa noite que gostaria de se entregar na presença do Senhor? Que gostaria, meu irmão, eu quero ter a Deus na minha vida. Eu quero seguir os passos de Cristo. Eu quero ter uma nova vida. Eu quero conhecer melhor essa palavra. Eu quero conhecer melhor aquele que vai interceder por mim no dia da minha aflição. Jesus te chama hoje. Há alguém nessa noite? Não gostaria só? É? Que Deus te abençoe. Há alguém aqui nessa noite? Não? Que Deus possa abençoar cada um. Que Deus possa fazer cair sobre a igreja de Cristo, agir que as bênçãos dele. Que Deus possa resplandecer a sua glória sobre a vida do seu povo. Há um momento em que a igreja de Cristo vai passar grandes tribulações. E que possamos estar preparados para esse grande dia. Que possamos estar certos de que nada nos poderá nos separar da mão de Deus. Que possamos ter certeza que Deus é por nós. Que possamos ter confiança e acreditar a cada dia que Cristo
vai estar advogando as nossas causas. E que possamos sempre cantar o hino da vitória em Cristo Jesus. Aleluia! Amém, igreja? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. E eu fico agradecido a Deus por essa rica oportunidade. E creio que o Senhor hoje plantou mais uma semente na plantação de cada um. E naquele grande dia, todos vão colher essa palavra que foi plantada. Porque antes de Deus falar para a igreja, Ele falou comigo. E Deus hoje plantou na minha vida. E eu creio que plantou na vida de vocês também. Que Deus possa abençoar esse ministério. Que Deus possa abençoar essa igreja. E que não seja apenas um ano, mas muitos anos dessa igreja, desse local. E que ela venha crescer. Não para a honra e glória do homem, mas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Quem recebeu a palavra de Deus? Usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Galileu. Faz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra.